O mundo sombrio do silêncio. É só um filme de terror. Eu não preciso ter medo. Assim que eu apagar a luz pra dormir, essas coisas que eu imagino vão desaparecer. É isso, é apenas a minha imaginação. Eu só preciso pensar em coisas boas, Mas naquela noite, algo estranho e até inexplicável aconteceu. Já estava quase pegando no sono. Eu senti uma angústia consciente de que algo estava muito errado. Eu comecei a pensar que tinha sido um erro ficar vendo filmes de terror quando eu sabia que ia ficar sozinho em casa. Apesar disso, eu tentei me acalmar. À noite, eu me lembro com detalhes, estava até que agradável, mas o barulho do vento era constante. Na frente da minha casa passava uma avenida muito movimentada e de madrugada os caminhões passavam voando baixo e estremecendo tudo quando batiam nos buracos. Direto eu acordava pensando que a casa ia cair. Eu sempre ficava de olho nas rachaduras das paredes para ver se não estavam aumentando. Meu pai também ficava de olho nisso, mas ele era muito ocupado, saía cedo e voltava tarde do trabalho. Eu que passava o dia todo em casa e podia prestar mais atenção nesse tipo de coisa. Eu conhecia cada centímetro daquela casa. Acho que se eu soubesse desenhar, eu conseguiria recriar absolutamente tudo com detalhes. Quando eu mudei de lá, ainda não tinha celular com câmera, então as fotos que eu tenho dessa casa são poucas, e a maioria na sala e na cozinha, onde o povo se reunia quando tinha festa. Nos quartos era bem raro ter foto, mas eu guardo bem na memória, talvez por tudo que aconteceu naquela noite. Eu tinha certeza que já tinha pegado no sono há algumas horas, mas é uma sensação muito estranha. Será que foram apenas alguns minutos? Adivinha só, eu também não tinha o celular para olhar as horas. No meu quarto não tinha relógio, só no quarto dos meus pais. Era um rádio relógio que fazia um barulho infernal. Geralmente meu pai acordava antes do despertador tocar, mas quando ele tinha que sair mais cedo, o alarme tocava e eu acabava acordando junto, no maior susto. Eu consigo me lembrar desse barulho até hoje. É estranho como tem coisas que marcam a nossa vida, né? Tem gente que tem isso com cheiros. Qualquer perfume ou até mesmo um cheiro de comida já provoca as lembranças mais bem guardadas dessa pessoa. Comigo isso é mais forte com os barulhos. Eu me lembro do sinal de todas as minhas escolas. Lembro da campainha da minha casa antiga, do barulho do tom do telefone da minha casa. Era diferente da casa do meu vizinho. Eu não tinha o relógio para ver as horas e muito menos queria ir até o quarto do meu pai ou até a cozinha só para saber quanto tempo eu já tinha dormido. No entanto, eu abri meus olhos. Até hoje eu não entendo o motivo. Eu queria dormir. Para que eu fui abrir os olhos? Meu quarto parecia igual, mas estava diferente. Eu pensei que eu ainda estava meio grogue do sono, mas não, eu estava muito alerta. A luz da rua entrava pelas frestas da janela, então o quarto não ficava completamente escuro. Foi aí que eu percebi. Eu tinha deitado pro lado contrário da cama. Foi isso, não foi nada demais. Uma sensação estranha você acordar virado para um lado que você não tá acostumado. Tudo tão familiar, mas ao mesmo tempo tão diferente. Até que eu notei que eu não poderia estar do lado errado da cama. Eu sempre dormia com a cabeça perto da janela. E eu ainda estava com a cabeça perto da janela. Nesse momento, eu senti um peso enorme no meu peito. Enquanto eu tentava levantar, eu comecei a ficar completamente desesperado. Eu nunca tinha sentido isso antes. Comecei a sentir meu coração batendo disparado, batendo cada vez mais forte em agonia. Eu ainda pensei que devia ser o despertador do meu pai tocando. Eu sempre acordava no susto, com o coração acelerado quando ouvia aquele barulho. Mas o silêncio continuava e eu não acordava. Mas como eu poderia acordar se eu já estava acordado? Acordado e paralisado. Foi aí que eu me lembrei da tal da paralisia do sono. Eu já tinha visto uma matéria no Fantástico falando sobre isso. Não que tenha ajudado. Saber que isso é uma reação fisiológica bem comum não diminuiu meu medo de olhar para os meus pés e ver um pesadelo em carne e osso na minha frente. Eu fechei os olhos, mas o peso no meu peito ficou ainda maior. Já estava difícil de respirar. Eu senti alguma coisa abrindo meus olhos. Uma força mecânica, como se eu estivesse usando meus dedos para abrir os olhos. Mas minhas mãos estavam paradas do lado do meu corpo, fechadas com muita força. Eu já estava até sentindo minhas unhas querendo rasgar minha mão de tanta força que eu estava fazendo. Parecia que meu corpo todo estava tomado por uma cãibra constante, uma sensação de que tinha uma presença estranha ali. Eu não conseguia me mexer.
eu não conseguia relaxar. A tensão era muito grande. Quando meus olhos abriram, eu não vi nada. Eu senti meu coração se acalmando e meu corpo relaxando. Afinal, aquele pesadelo consciente tinha passado. Agora eu já podia me mexer e eu precisava sair daquela posição para poder voltar a dormir. Eu me virei para a parede, que era a minha posição preferida para dormir, mas quase caí da cama. A parede não estava mais lá. Foi aí que eu me desesperei e sabia que tinha algo muito errado acontecendo comigo. Até hoje eu não sei explicar, mas o meu quarto estava completamente espelhado. Tudo estava no lugar oposto. Eu sentei na cama pensando que estava sob o efeito do sono, mas o meu nível de alerta era maior do que quando aquele maldito alarme tocava. Eu tinha que ir desligar porque meus pais tinham ido viajar sem desligar o despertador. E agora? O que fazer? Aquele lugar que eu conhecia como a palma da minha mão agora estava mais estranho do que nunca. Você já ouviu falar do Vale da Estranheza? Quando eu li sobre isso, muitos anos depois, imediatamente eu me lembrei dessa noite no meu quarto. Quanto mais perto do conhecido, mais estranhas ficam as coisas. Como se não estivessem nem lá e nem cá. Eu resolvi levantar e andar pela casa. Dormir já não era mais uma opção. Eu não queria ficar na cama para sentir aquele peso em cima de mim, aquela presença estranha. Eu respirei fundo e esfreguei bem os meus olhos. Eu fui andando bem devagar, sem fazer nenhum barulho. Eu não sei por que eu fiz isso, já que eu estava sozinho em casa. Mas estava mesmo? Eu não sei, melhor não arriscar. Aquela noite estava muito estranha. E se fosse tudo um sonho? E se meus pais estivessem em casa? Vai que eu estava sonâmbulo. Eu nunca tinha ficado sonâmbulo. Mas vai que, né? Eu tinha um amigo na escola que era sonâmbulo. A mãe dele uma vez me disse que ele foi encontrado abrindo o portão de casa, querendo ir pra rua. Mas ele me disse que não tinha nenhuma lembrança desses episódios, nem mesmo como se fosse um sonho. Então era possível que ele estivesse se sentindo como eu, explorando uma casa familiarmente estranha no meio da noite. Só que amanhã eu não vou lembrar de nada, só dos meus pais me falando que me encontraram andando pela casa. Será que meus pais estão em casa? Eu tinha certeza que eles foram viajar. Será que não é melhor ficar no meu quarto? E se eu for pra rua assim sonâmbulo? Mas quem disse que eu estou sonâmbulo? Foi assim que eu abri a porta do meu quarto. O corredor parecia normal, mas o corredor da minha casa era vazio. Não tinha como ter nada fora do lugar. Se eu olhar pro meu quarto, ele ainda vai estar ao contrário? Melhor não pensar nisso. Eu tomei coragem e dei o primeiro passo sem saber o que me esperava. Apenas com essa sensação de que tinha algo fatalmente errado. E assim como no meu quarto, tudo estava no lugar oposto, como se eu estivesse olhando dentro de um espelho. Eu pensei em acender as luzes, mas achei melhor não. Será que eu deveria ir até o quarto dos meus pais? Acho que também não. Eu fui direto para a cozinha. No micro-ondas tinha um relógio digital, mas os números estavam espelhados. Mas que sonho mais louco! Eu nunca tinha tido um sonho tão real assim. Tão real que eu estava até sentindo fome. Ainda bem que eu não estava apertado para mijar, porque eu não queria acordar com a cama molhada, meu Deus. Afinal, era só um sonho. Mas eu ia aproveitar para comer e me empanturrar. Será que se eu imaginar eu consigo controlar o que tem dentro da geladeira? No sonho sou eu que mando. Mas para minha surpresa, só tinha arroz, feijão e carne moída com molho, que minha mãe deixava pronto quando ia viajar, porque dava para vários dias para mim. Eu resolvi pegar um pão e comer com a carne moída. Eu preparei meu lanche, mas na hora que eu mordi, eu senti um forte gosto de comida azeda. Muito estranho. Minha mãe preparou tudo antes de sair. Eu vi a porta do quarto dos meus pais se abrindo. Eu não estava sozinho. Geralmente meu pai acordava de madrugada para ir ao banheiro. Por isso, quando eu ficava acordado até tarde, eu sempre acendia a luz, para ele saber que eu estava ali e não pensar que era um ladrão. Então eu larguei o pão na mesa, dentro da fruteira, e me escondi debaixo da mesa. Eu não sei porque eu tive a ideia de fazer isso, mas acho que se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui hoje contando essa história. O que passou para ir ao banheiro não era o meu pai. Eu não sei explicar o que era. Não parecia um monstro, nem um espírito. Era uma coisa sombria que deslizava pelo espaço. Era como se fosse engolindo tudo que vinha pela frente, se propagando pelo caminho, enquanto o rastro se desfazia logo após passar. Será que pode me ouvir? Eu fiquei completamente estático embaixo da mesa,
cozinha era pequena, por isso as cadeiras ficavam encostadas na parede, deixando um lado livre. A gente empurrava a mesa pro canto para ter mais espaço na cozinha e só puxava ela pro centro na hora de comer. Será que esse ser sombrio é meu pai nesse mundo bizarro? Onde será que eu estou? Ele voltou do banheiro pro quarto, mas eu não ouvi nem a descarga nem a torneira. Foi aí que eu me toquei. Estava tudo muito quieto. Quando foi a última vez que eu ouvi um barulho? Um ruído sequer. Quando eu peguei no sono, eu ouvi o vento e os caminhões passando. Mas agora, pensando bem, eu abri a geladeira, mexi nas panelas, nenhum som. Isso começou a me dar um ataque de pânico, especialmente porque eu queria gritar, mas eu não podia. Aquele ser sombrio poderia me ouvir, mas será que eu ainda era capaz de gritar? Eu resolvi sussurrar, mas nada, nenhum som. Eu tentei até me beliscar e, para minha surpresa, doeu pra valer. Nossa, que grande alívio! Agora eu sabia que eu estava preso em um mundo estranho, com uma criatura sombria, onde eu sentia fome e dor. Mas se aquela criatura era o meu pai desse mundo espelhado, quer dizer que naquela casa ainda tinha minha mãe e eu. Mas o meu quarto estava vazio. Será que a minha versão sombria estava agora no meu mundo? Aquela pressão que eu senti no meu peito, será que foi ali que trocamos de lugar? Será que eu também tô lá, debaixo da mesa, com medo do meu pai de carne e osso? Mas meus pais foram viajar, pelo menos naquele mundo, né? Um fim de semana inteiro sozinho. Será que foi por isso que ele se aproveitou para trocar de lugar comigo? Eu só quero voltar pro meu lugar. Nesse momento, eu tomei coragem e resolvi voltar pro meu quarto. Ali eu estaria mais seguro, pelo menos até amanhecer. Será que amanhecia nesse lugar estranho? Eu olhei bem para a porta do quarto dos meus pais e ela estava fechada. Eu voltei pelo corredor até o meu quarto. Foi difícil porque estava tudo ao contrário. Acostumado a fazer esse caminho de olhos fechados, eu fui de nariz na parede, lembrando mais uma vez de que eu podia sentir dor nesse mundo. Não era um pensamento feliz. É isso, eu deveria voltar para o meu quarto e pensar em coisas boas até dormir. Meu quarto estava vazio, não tinha ninguém lá. Eu deitei na minha cama e fechei meus olhos tentando dormir, mas a sensação de que alguma coisa me observava era constante. E agora? Será que eu devo abrir meus olhos? E se a criatura sombria estiver me olhando? Foi aí que eu comecei a sentir um peso enorme em cima de mim. E aquele silêncio. Agora era tarde demais. Eu já não conseguia me mexer. E por mais que eu tentasse fechar os olhos, era como se alguém estivesse forçando para que eu os abrisse. Mas eu não queria olhar. No desespero, eu tentei gritar. E quanto mais eu tentava, mais o meu coração disparava e o ar me escapava. Mas eu não conseguia controlar o terror que eu estava sentindo. Eu não queria olhar, mas meus olhos estavam abrindo. Eu tentei gritar até que eu comecei a ouvir um ruído saindo da minha garganta. Quanto mais força eu fazia para fechar os olhos, mais eles pareciam querer abrir. Eu comecei novamente a sentir minhas unhas nas palmas das minhas mãos, sem conseguir me mexer. Eu queria gritar. Quando eu abri meus olhos, eu vi aquele ser medonho me encarando, pronto para devorar minha alma. Eu tinha certeza de que ia doer muito. Será que eu ia sentir isso para sempre? Eu gritei. Dessa vez a voz saiu. Eu ouvi os meus gritos. Foi a última coisa que eu ouvi. Depois disso, eu não sei quanto tempo se passou, mas eu acordei no meu quarto, gritando. Tudo estava no lugar, iluminado pelo sol que entrava pelas frestas. Eu me levantei e saí correndo do quarto. Eu ouvi os meus passos, um alívio. Mas assim que eu abri a porta, eu dei de cara com minha mãe. Ela tinha ouvido meus gritos. Foi só um pesadelo, eu disse, mas estranhei. Eles não tinham ido viajar? Já era segunda de manhã, eles já tinham voltado. Quanto tempo eu passei nesse mundo estranho? Da cozinha, meu pai, preparando café, reclamou que eu tinha deixado o pão mordido com carne estragada na fruteira. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te deixar muito intrigado também. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, hein? Eu vou ficar esperando. Até a próxima e um grande abraço!